Opa, vamos lá para a questão 6, uma questão muito importante que irá cair na AV1. Uma questão de cálculo e vai ser uma questão aberta na prova, hein? Então vamos que vamos. A questão aqui, ó, envolve uma questão que envolve teorema do impulso, né? Então, ó, vamos pegar os dados. Um carro de massa igual a 1.200 kg, então aqui ele deu esse valor que corresponde à massa. Ó. Desloca-se com velocidade igual a 36 km por hora. Então, esse valor aqui, ó, é a velocidade. E ela é a velocidade inicial, porque esse carro já está em movimento. Quando o motorista acelera o veículo, ele acelera, ele vai aumentar a velocidade. Ó. Passa a se movimentar com velocidade igual a próxima velocidade, ó, é a final, ó, 54 km por hora. Se o tempo gasto para a mudança da velocidade for de 2 segundos é o quê? É o tempo gasto. Determine a força resultante aqui, a questão, o comando da questão, ele quer que calcule a força que agiu sobre o veículo. Então vamos pegar os dados, né, da questão. Nós temos a massa, que é igual a 1.200 kg. Nós temos a velocidade inicial, vou colocar como VI. 36 km por hora. Velocidade final, 54 km por hora. Se o tempo gasto foi de 2 segundos, o tempo, vamos colocar delta T, né? Intervalo de tempo, 2 segundos. E ele pede a força aplicada sobre o veículo. Aqui, ó, como eu tenho uma variação na velocidade, e ele pede a força, eu tenho um intervalo de tempo que essa força atuou, eu posso aplicar o teorema do impulso e quantidade de movimento, teorema do impulso. Então, ó, aplicando o teorema do impulso. Só que cuidado, na prova você não vai ter essa equação, você vai ter que montar essa equação. No formulário da prova, no formulário, eu já expliquei na primeira live. Lembram que eu expliquei na primeira live? Então dá uma olhadinha lá na primeira live. Eu expliquei como organizar o formulário. No formulário lá, ó, tá, ó. Tem essa fórmula do impulso, ó. Que é F vezes delta T. Essa fórmula aqui é do impulso, né? Eu até coloquei o subtítulo lá no formulário impulso. E tem essa fórmula aqui da quantidade de movimento. Ó. Massa vezes velocidade. Aqui é da quantidade de movimento. Então, ó, eu vou aplicar o teorema do impulso. Sei que no teorema do impulso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso vai ser igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Que é justamente, ó, uma variação da quantidade de movimento. Quando tem uma variação delta na física, é a variação dessa variável aqui, ó, então vai ser o valor dela final, e final menos o que inicial. Então, ó, tem uma variação, uma diferença entre o valor final menos o valor inicial. Só que quem é a fórmula do impulso? A fórmula do impulso é F vezes ΔT. Aí no lugar disto aqui, ó, e no lugar disto aqui, ó, e disto aqui eu substituí, ó. Quem é o I? É F vezes ΔT. É igual a. Quem é o QF? O Q não é MV, então no lugar de QF vou colocar MVF. Menos no lugar de QI, MVI. Eu organizei a equação para encontrar a equação do teorema do impulso, porque essa equação você não vai ter na fórmula não. É a única que você não vai ter na fórmula. Desculpa, no formulário. É a única fórmula que você não terá no formulário, mas você vai ter essas duas aqui, ó. A partir dessas duas, você chega nessa daqui, ó. E, ó, observando os dados, ó, aqui tem quilômetros por hora, quilômetros por hora. Vou contar um segredinho para vocês. Na prova,
já vai estar tudo organizado. Vai estar em metros por segundo. Que beleza, hein? Tranquilinho, não precisa nem transformar. É só aplicar direto na fórmula. Só que aqui nessa questão aqui da lista de revisão, eu coloquei a velocidade em quilômetros por hora. Os dados, as variáveis, deverão estar todas com as unidades no sistema internacional, no SI. Então, tenho que transformar nesse caso aqui, porque a velocidade está em quilômetros por hora. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Então, a gente sabe que é para dividir ó, por 3,6, dividir por 3,6. Então, aqui a velocidade vai ficar, ó, 10 metros por segundo. E aqui a velocidade vai ficar, ó, 15 metros por segundo. Agora é só substituir os valores, ó. Aí eu acho o F, porque eu tenho ΔT, eu tenho a massa, eu tenho VF, eu tenho a massa, eu tenho VI. Eu encontro quem aí, galerinha? A força, que é o que ele pede na questão. Vai ser neste nível que vai cair na prova. Então, eu vou dar todos os valores na questão e vou pedir a força. Você aplica o teorema do impulso. Então, o que é? Você tem que interpretar a questão, pegar os dados corretos. Como todos os dados vai estar no SI, não precisa nem transformar, vai ser tranquilo. Pega os dados e já aplica na fórmula, ok? Então vamos lá. Aqui eu transformei porque estava em quilômetros por hora, porque a velocidade no sistema internacional é metros por segundo, ok? Mas na prova vai vir em metros por segundo, tranquilinho, né? Vai ficar F. Vamos continuar aqui a resolução. O F, que eu não sei, eu quero saber, vezes ΔT. Ele deu 2 segundos. Pegou um zero aqui, 2 segundos. Vezes 2 é igual a massa. 1.200. Ó. Aqui dá menos dados. 1.200. VF vezes. Quem é VF? 54, que transformando é 15. 15 menos M, que é 1.200. Quem é VI? VI é 10. Então vai ficar 2F é igual a. Eu posso fazer o seguinte, para não resolver isso vezes esse vezes esse. Eu coloco 1.200 em evidência. Por que eu coloco em evidência? Porque tem 1.200 aqui e tem 1.200 aqui. Colocando em evidência, vai ficar quem dentro do parênteses? Aqui sobra quem? Eu coloquei 1.200 em evidência, sobrou 15. Ó. Então, o que sobra, eu coloco dentro do parênteses. Aqui, ó, como eu coloquei 1.200, sobrou 15. Ó. Sobrou 15, né? Ó. E aqui, colocando 1.200 em evidência, sobrou 10, né? Ó. Então, eu coloquei o 1.200 em evidência, sobrou 15 e o 10. Então, dentro do parênteses fica 15 menos 10. Simples assim, né, galerinha? Matemática básica. 15 menos 10. 2F é igual a 1.200 vezes 5. Então, 2F é igual a 1.200 vezes 5 dá 6.000. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Isso implica que a força vai ser igual a quanto? 3.000 newtons. Destacar aqui, ó. Gabarito, ó. Letra D, de que doideira. É uma questão bem simples, ó. Só aplicar o teorema do impulso. Vai cair na prova uma questão desse nível. Só que a questão vai ser mais tranquila, porque ele não vai precisar transformar. Eu já vou colocar os valores da velocidade em metros por segundo, ok? Só é pegar os dados da questão e aplicar a equação. O único trabalho que você vai ter é montar essa equação. Ó. Lembrando, vai ter essas duas fórmulas no formulário. Então, você vai pegar essas duas fórmulas, vai chegar nessa fórmula aqui. Ó. Você sabe que o impulso é igual a quê? Variação da quantidade de movimento, é o ΔQ. Mas quem é o ΔQ? I é igual a Q final menos Q inicial. Aí o I, quem é o I? Vai estar na prova. O I é quem? É F vezes ΔT. Substitui no lugar do I, ó, F vezes ΔT. É igual a o Q, F. Se o Q não é M vezes V, então quem vai ser o QF? M
vezes VF, porque é quantidade de movimento final, então usa a velocidade final. E o QI vai ser MVI, porque se o quantidade de movimento inicial, eu uso a velocidade inicial, VI. Então, organizei a equação, joguei os dados, morreu Bahia. Simples assim. Vapo, vapo. Então, bem simples. Então, faz com calma essa questão. Como eu expliquei para vocês na sala de aula, usa o chat GPT de forma consciente, de forma ética. Você coloca essa questão e manda o chat GPT montar mais algumas questões para você resolver nesse estilo aí, ó. Agora, não pede a resolução comentada. Você coloca, elabore 10 questões semelhante a esta, sem resolução comentada e sem gabarito. Ele vai montar as questões para você. Você vai, resolve, treina e depois pede a resolução comentada. Isso é uma forma eficaz e eficiente de estudar, ok? Então, bons estudos e uma boa avaliação para vocês. Espero que tenham gostado da resolução. Não esqueça de deixar o like e até a próxima. Fui!